E aí galera, beleza? Esse é o podcast Depois do Treino, seu podcast pra falar de judô. Sabe aquela conversa, aquela resenha depois que o treino acaba, mas que nunca acontece? Sempre tem alguém atrasado pra voltar pra casa ou pra ir trabalhar? Então, aqui é o lugar. Vamos falar tudo sobre o judô. E aí galera, Denis aqui. Fala galera, aqui é o Gemo. Hoje, para exercitar nossa energia mental, eu preciso dar uma boa estudada nos aspectos de remuneração do judô e vou dividir minhas percepções com vocês. Fala galera, Wanderson falando. Bora ganhar dinheiro com o judô? Ou com outra coisa? Não sei. Vamos descobrir aí. Polêmico, hein? Polêmico. Salve galera, mais uma vez aqui para falar de judô. Hoje o tema é especial e talvez polêmico. É certo ganhar dinheiro com judô? É isso que a gente vai tentar responder hoje. Vale ressaltar que a gente não tem o interesse de ter um vencedor, de ter uma opinião vitoriosa. Pode ser que a gente discorde, pode ser que a gente até se exalte em alguma argumentação, coloque uma energia excessiva, pode acontecer. Mas a gente se respeita e aceita a opinião do outro, e essa é a nossa intenção. Você ouvindo diversas opiniões, diversos pontos de vista, isso pode ajudar você a construir a sua opinião. Eu acho que assim, né, complementando um pouco o que o Denis falou, essa é uma questão que que os três entendem que não há certo e errado, né? Então a gente vai realmente gerar um debate em torno dessa questão, né, se é certo ganhar dinheiro com o judô, e por isso desse campo para discussão, e justamente por não ter certo e errado, que a gente tem um consenso de que é importante que cada um busque informação em fontes confiáveis, converse de novo, né? A referência de conhecimento, ela é o seu sensei, né? Ela é o dojo ao qual te forma como judoca, mas que o ponto, acho que aqui, né, acho que os três concordam com isso, o ponto aqui é que ele sim é o sensei, o seu dojo é a sua referência, mas que nada impede que você vá ler outras informações, se você vai correr atrás de outros sites, de outras opiniões. Então, um pouco sobre isso, o campo da discussão, né, o campo do debate, né. Legal, Vandão. E a gente vai usar fatos que aconteceram, fatos que acontecem referente a judô e dinheiro, né? Até pra gente se basear, pra gente justificar as nossas opiniões. A gente já vai começar falando o que a gente acha, o que a gente pensa, a gente já vai iniciar respondendo essa pergunta e vai se basear em acontecimentos, em experiências talvez, pra gente justificar o porquê a gente pensa dessa forma. E aí eu queria complementar essa pergunta, talvez colocar mais itens dentro dela para ficar um pouco mais rico, um pouco mais extenso, talvez até mais amplo o assunto, tá? Então a pergunta é, se pode ganhar dinheiro com judô? E aí perguntar, tá certo? Tá errado? Pode? Não pode? Se pode, qual é o limite? Tem limite? Como ganhar dinheiro com judô? Tem formas certas, formas erradas, tem quantidades certas, tem uso certo, uso errado. Então eu acho que a gente pode extrapolar de uma forma mais ampla, né? Não simplesmente posso ganhar dinheiro ou não, e tentar contemplar todos os poréns que tem aí dentro, ou talvez os detalhes, as exceções, ou algo do tipo. Pelo que eu olhei, assim, de muitos aspectos, até por algumas coisas do Shigeru Kano deixou, de bate pronto pode ganhar dinheiro sim. Não só pode, como deve. Agora não pode ser demasiado. Não é uma coisa que vai te deixar rico. Então, se você ficar rico, único e exclusivamente pelo judô, talvez você esteja indo pelo caminho incorreto, né? Um caminho errado. Mas é importante que o que você ganha com o judô seja o suficiente para você se manter em todos os aspectos. Então, assim, é bem abrangente a resposta, né? Mas pode sim. Irmão, deixa eu aproveitar a sua fala e colocar duas perguntas em cima disso, que de início minha opinião é exatamente a mesma, cara. Pode e deve ganhar dinheiro com judô. Não significa que seja obrigatório. Desde que você consiga atingir os objetivos que eu vou
que eu vou falar um pouco mais à frente, se você conseguir atingir os objetivos sem dinheiro, beleza, não é obrigatório. Mas se para atingir os objetivos precisa de grana, porra, pode e deve. Então, em relação a isso, sabe, minha fala é a mesma. Eu só queria questionar 2 coisas que você falou. Você falou que não pode ganhar em demasia, em excesso, não pode enriquecer com o judô. Aí vai minha pergunta. O que é demasia de dinheiro? O que é enriquecer de dinheiro? Qual é o limite? Porque não estou discordando de você, tá? Em relação a essa questão de demasia ou de enriquecimento. Mas a pergunta é, qual é o limite? O que é enriquecimento? Porque é provável que se a gente for pôr na ponta do lápis, a gente discorde do quanto é muito dinheiro ou do quanto é demasiado de dinheiro. E aí eu queria ver se você já pensou sobre isso. O quanto a gente pode pôr como demasia ou como enriquecimento? Olha, não tem um número. Não dá pra mim te falar assim, se você ganhar 5 mil reais por mês com judô é muito, ou isso é muito pouco. O que eu baseio nessa fala é uma questão do Sensei Kano, que ele falava mais ou menos assim, tipo, você precisa ter condições de se alimentar bem, de ter uma casa adequada, de ter roupas, tempo suficiente para praticar seus hobbies e ter uma vida satisfatória. Só que ter uma vida satisfatória e contemplar todos esses itens, para cada pessoa, você vai ter uma percepção de valor diferente. Sim, pois é. Vai depender da cidade que você mora, do padrão de vida que você quer ter. Então tem várias questões envolvidas. O que eu acho que quando eu falo assim, não poder enriquecer com o judô, é mais voltado para aquela questão de assim, você não pode querer ser um Bill Gates, nem um Mark Zuckerberg. Você colocou um padrão altíssimo, beleza. Só que até eu vou colocar o eu como genérico. O eu que ganha um salário mínimo, até o Zuckerberg que tem bilhões, tem um hiato muito grande. Mas ele ganhou muito dinheiro em pouco tempo e ele tinha uma atividade, ele tinha um trabalho que fornecia aquela condição para ele, né? Vamos dizer assim. O que eu quero dizer é que, assim, tem até alguns exemplos no Brasil que tem na CBJ 1 ou 2 senseis que são de alto escalão e ganham 20 mil reais por mês. Mas eles ganham de quem esse dinheiro? Eles ganham da CBJ. Depois a gente vai acabar entrando nisso, a gente conversa. Mas eles ganham esse valor, cara. Eles não estão enriquecendo com o judô, mas é um salário muito bom e muito acima da média do Brasil, por exemplo. Entendeu? Ok, legal. Só pra ficar registrado, Gemão, essa informação, ela é pública? Você pegou lá no site da federação? Só pra ficar registrado pra quem estiver ouvindo. Ela é pública. A CBJ e a FPJ, a Federação Paulista, e as outras federações também devem fazer isso, né? Mas as duas, elas publicam balanço. Legal. A CBJ, como ela recebe dinheiro público e ela sobrevive disso, então ela é obrigada a mostrar a remuneração de todos os funcionários. Então a partir daí você consegue ver esse tipo de informação. Perfeito. Essa informação da CBJ, algumas questões aí da FPJ também, eu vou colocar alguns links no post. Aí depois você consegue ir conferindo. O balanço é anual, então de um ano pro outro muda um pouco, né? Mas você consegue ter essa informação pública. Como outras aí que a gente vai abordando ao longo do episódio, né? Agora, uma coisa que eu tô achando interessante, assim, do bate-papo de vocês, e aí já adiantando a minha resposta, assim, eu também acho que pode ganhar dinheiro? Pode. Afinal de contas, independente do aspecto que a gente aborda o judô, seja ele como esporte, seja como educação física, seja como uma arte marcial, eu acho que é direito daquele que o ensina ser remunerado por ela. Seja como um educador, seja como um artista marcial, seja como um esportista. Então, a remuneração eu encaro como válida. O ponto que eu tô achando curioso, especialmente no que o Jacques está comentando, é justamente no limite. Porque, pra mim assim... Eu sou mais categórico no sentido de que assim, o quanto que ele poderia ganhar? Cara, o quanto ele conseguia ganhar, sabe? Tipo, é uma profissão. Ainda que a gente discuta se é injusto ou não alguém receber muito acima da média ou muito abaixo da média, na verdade abaixo da média é injusto de fato, ainda que a gente discute a justiça do processo, o fato é que o cara, ele tá tendo um acúmulo de capital, um acúmulo de riqueza, um acúmulo de dinheiro proveniente do judô, e mesmo entrando nos pontos que o Jacques comentou do Sensei Kano, eu entendo que o acúmulo de capital por aquele que tá recebendo pelo judô, eu acho válido. Eu não consigo definir um limite de acúmulo. Eu entro muito mais no aspecto do limite daquilo que é o judô, sabe? Então assim, tipo,
De que formas, né? Acho que a gente vai entrar isso mais pra frente, mas assim, qual é o limite pro cara ganhar dinheiro com o judô? O limite em que o judô, ele continua sendo uma arte respeitada dentro daquilo que o cara tá ensinando, sabe? Agora, se o cara tá ganhando dinheiro, dizendo que tá ensinando judô, e ele não tá respeitando os preceitos da arte, aí eu começo a ter problemas com relação a isso, sabe? Aí eu começo a ter sérios problemas com relação a Quando isso. você fala em preceitos da arte, é justamente um dos pontos que o Jigoro Kano falava, cara. Bem, mas a questão é que o Jigoro Kano não define um teto salarial pro cara, entendeu? Nem um teto de acúmulo de riqueza. Tipo, se o cara, por exemplo, o meu ponto é, se um professor de judô tem uma casa, ou se ele tem 3, cara, quem que vai definir quem que é o balizador se ele tá tendo mais ou de menos com o judô? Quem que tá balizando isso? Tipo, 1896? Essa sua pergunta, cara, que é o que me motiva a questionar o Gemo, tipo, qual é o limite, né? Porque quem define o limite? Quem tem esse poder, quem tem essa capacidade pra definir o limite? É isso que me incomoda um pouco, sabe? O que eu acho que é um limite discutível nesse caso, pra mim, é que o que a gente já conversou em outros episódios, né? Em relação ao Seiryoku Zenyo de Takeuei. E isso, pra mim, ele, assim, né? Além de tudo isso que o Jax comentou, e eu concordo e assino embaixo. O ponto é, você precisa, como um educador, como um judoca, né? Como alguém que trilha o caminho, você precisa dar um retorno à sociedade. Então aí sim, eu acho errado quando o que move a pessoa é só o dinheiro, sabe? É quando realmente a pessoa utiliza do judô apenas pra ganhar dinheiro. Tem uma fala de Jigoro Kano em relação a isso, né? No Memórias de Jigoro Kano, um receio dele é esse. Se virar um negócio, é a pessoa querer ganhar o máximo possível e entregar o mínimo possível. Ele já tava desenhando, né, essa questão de, tipo, ganhar muito e trabalhar pouco, que é o que você tá falando, né? Pô, se isso acontecer, isso é ruim. Então, no livro lá, Memórias de Jigoro Kano, fala que ele tinha essa preocupação, né? Então, desculpa te interromper, mas, tipo, é exatamente o que você tá falando. Existe uma questão que é a seguinte, do quanto você acha que seu trabalho vale e do quanto os outros acham que seu trabalho vale. Por exemplo, tudo bem, a gente pode discutir que o Jigoro Kano era bem de família, ele manteve a Kodokan por X anos e tal, e beleza. Essa é a percepção dele do trabalho dele, para aquilo que ele faz, né? Ele como criador de judô, idealizador, tal. Agora, quanto deveria ser um salário do Jigoro Kano pra você? Cara, 30 mil, tá ligado? Tipo, brother, o cara... Ele criou o bagulho. Sabe? Beleza, esse cara devia ganhar 30 contos, sabe? Ele Tipo, fez o contrário, tirou o dinheiro do bolso. Só que defendia uma boa remuneração pros instrutores. Pois é, então existe essa problemática, né, do salário e acúmulo de riqueza, né, do quanto a pessoa, qual é o limite financeiro da pessoa, sabe? E eu não consigo ver esse teto. Eu acho que assim, o Sensei Kano, ele tinha uma preocupação que extrapolava o judô. Então a preocupação dele, na minha visão, né, era de como seria a remuneração da população japonesa em relação ao judô e às demais coisas. Então ele quando ele coloca essa fala dessa limitação a ter uma casa boa, ter roupa, ter tempo suficiente pra você ter seu hobby, essas coisas, ele meio que limita sem falar o valor, porque ele não consegue, talvez, né, na minha visão, né, ele não consegue enxergar uma pessoa extrapolando riqueza e as demais não, entendeu? Entendi. E faz sentido, é. Só que, desculpa interromper, cara, mas assim, só pra eu não perder o fio da meada e justificar o porquê que eu tava questionando o Gemo, o que você tá falando faz sentido, cara. Eu consigo entender e consigo até concordar essa questão de extrapolação, de enriquecimento e tal, né? Foi o que você falou, poxa, talvez a ideia do Jigoro Kano era não gerar um desequilíbrio, né? Que todo mundo pudesse ter uma boa vida e tudo mais. Só que querer isso é bacana, mas como fazer isso? Porque na hora que a gente vai aplicar, olha, tem que ter um limite, não pode ter extrapolação. Mas quem define? É o limite. A gente cai num problema gigantesco. O Vandão já falou, olha, eu acho que não tem limite. Se o cara põe preço no trabalho dele e tem gente que paga, não tem limite pra isso. Pô, é legal, faz sentido. Só que aí você coloca um problema, poxa, um cara de alto escalão lá da federação ganha 20 mil, eu acho que é muito. Será que o incômodo é ele ganhar 20 mil? Ou será que o incômodo é, olha, a federação é uma união de pessoas e de instituições e talvez todas as pessoas que contribuem para a federação não queriam pagar um salário tão alto para uma pessoa. Será que esse não é o problema? Então, por isso que eu tô colocando essas questões, eu acho que é para aumentar a problemática mesmo, pra gente perceber que a gente tem ideais bacanas, só que na hora que a gente for tentar solucionar o problema, parece que aumenta, sabe? É óbvio que eu como pessoa, Wanderson,
sou contra super salários, eu sou contra... sem entrar em posicionamento político e tudo mais, é óbvio que eu defendo uma sociedade igualitária, digamos assim, em todas as questões. Mas ainda assim, existe essa percepção salarial, existe essa percepção financeira de cada um. E eu acho que a pessoa enriquecer com o judô, mas ainda assim ela estar sempre devolvendo ao judô aquilo que o judô traz pra ela, eu acho válido. Então, se a pessoa, por exemplo, se a pessoa ela enriquece com o judô, eu não vejo problemas se ela devolve ao judô aquilo que ela recebe, sabe? Se ela promove ações de difusão da arte, ações comunitárias, ações voluntárias e tudo mais. De repente a pessoa ela recebe um mega salário, não tô julgando, não tô entrando no julgamento de um salário de 20 mil, se é muito ou se é pouco. Mas, por exemplo, de repente, essa pessoa que ganha tudo isso, no caso da referência que a gente tá usando aqui, né, sem referência nenhuma do que acontece na CBJ, mas de repente essa pessoa que ganha um salário alto, ela desenvolve realmente um trabalho de fundamental importância pro comitê brasileiro como um todo, sabe? Se não fosse essa pessoa que ganha tanto, não existiria uma federação de judô no Brasil. Aí eu passo a achar, aí se for esse o caso, eu vou olhar e vou falar, não, tudo bem, essa pessoa realmente ela deve ganhar mais que as outras, porque afinal de contas, ela exerce um papel de liderança, um papel de relevância, não que é mais relevante que um sensei que ensina o judô às pessoas no dojo, né? Mas existe essa diferença, existe essa mobilização, não como arte, mas como organização. Você tá falando de hierarquia, né? Sim. Porque assim, toda empresa tem uma hierarquia. É natural que o diretor receba mais do que o peão. Sim. Porque ele exerce uma função que demanda outras especializações, né? Sim, sim. Existe uma métrica para avaliar isso, né? No RH é chamado de cargos e salários. Então, existem vários critérios como estudo, esforço mental, esforço físico, tomada de decisão, enfim... Tem vários critérios que são avaliados para definir o salário daquele determinado cargo de acordo com as tarefas ou requisitos que é exigido e tudo mais. Então existe realmente um parâmetro para isso. Pode ser que isso seja respeitado, pode ser que não, né? Como o Wanderson falou, olha, não sei como funciona lá, mas, né, se tudo estiver dentro do critério, eu entendo que isso seja válido, né? Mas aproveitando o gancho que o Gemo falou, que nas empresas também tem uma hierarquia, e aí eu só quis validar o que vocês estavam falando. Deixa eu colocar a minha opinião. Eu fiz várias interferências aí, mais pra provocar, mais pra aprofundar mesmo. E aí, se tiver alguma coisa eu falar aqui que gerar alguma dúvida, alguma discordância, vocês podem me interromper, tá? Como eu falei no começo, eu concordei com o Gemo. Pode-se e deve-se ganhar dinheiro com o judô, sim. Tô dizendo que é obrigatório. E aí eu falei que desde que se cumpra os objetivos, né? E aí, qual é o objetivo do judô? O objetivo do judô é a formação, a educação integral do ser humano. Né? Então, na minha visão, o judô ele tem que cumprir o papel dele, a educação, a formação. E é isso o que eu digo de que se deve cumprir o objetivo e, se for necessário dinheiro, tem que fazer. Então, eu acho que o Wanderson falou um pouco disso também, né? Desde que você retorne aquilo que o judô desde que você, né, contribua, desde que você não viole os preceitos do judô, eu acho que é isso que eu tô falando também, né? Desde que o judô cumpra seu papel, que é educação, que é formação do cidadão. Se você precisar de dinheiro para isso, você tem que fazer. E aí me faz pensar numa diferença, né? Que existe a diferença de eu vou ganhar dinheiro do judô pra pôr no judô. Existe a diferença de eu vou ganhar dinheiro com o judô pra pegar pra mim, né? Eu até quero questionar vocês, se vocês percebem essa diferença, o que vocês acham dela, né? Porque às vezes a gente pensa que ganhar dinheiro é errado, que existe limite pra ganhar dinheiro. E aí quando a gente fala do limite pra ganhar dinheiro, a gente tá pensando em alguém pagar esse dinheiro, né? Como foi o exemplo da federação. Então existe um funcionário e ele é pago por isso. Só que hoje em dia é só uma forma de ganhar dinheiro, é uma empresa te pagando, né? A gente tem várias outras formas que eu até quero, quando eu concluir aqui a minha opinião, eu quero perguntar pra vocês quais as formas de se ganhar dinheiro. Salário é uma delas, né? E aí eu já quero deixar essa pergunta pra vocês aí. Quais as formas possíveis de se ganhar dinheiro? E aí só reforçando a minha opinião, porque assim, você precisa de um espaço físico, você precisa de um prédio. Você já tem esse prédio? Você vai comprar esse prédio? Você vai alugar? Alguém vai te dar? Você precisa de grana pra
pra bancar um prédio, precisa de grana pra bancar um tatame, precisa de grana pra pagar, sei lá, manutenção, recepcionista, limpeza. Ah, quem vai fazer a limpeza é a gente, beleza, mas e aí? Você tem um aluno encanador, você tem um aluno eletricista, a gente vai viver numa comunidade alternativa? Não sei. Talvez dinheiro pra eu fazer uma especialização, pra eu estudar educação física, pra eu estudar fisioterapia. Nutricionista, será que não precisa de nutricionista? Será que não precisa de psicólogo? Né? Então eu tô dando vários poréns aqui, várias possibilidades. Precisa de dinheiro que ajudaria no desenvolvimento do judô e das pessoas e tudo mais. Só que também tem a vertente de ganhar dinheiro pra si. Pô, será que é certo? Ou será que é errado eu ganhar dinheiro pra mim como lucro mesmo? O Gemo falou no começo, o Jigoro Kano fala que a pessoa tem que ter uma boa alimentação, né, conforto, praticar seus hobbies. Mas e aí, o que é uma boa alimentação? Quanto você paga no quilo da carne? Quanto é justo pagar num quilo de carne, se é que você come carne? Quanto você paga na sua roupa? Tem gente que paga R$100 um tênis, tem gente que paga 500. Faustão paga 5 mil. Faustão paga 5 mil. E aí, será que existe limite? Qual desses a gente pode categorizar como bom? O do Faustão deve ser bom. O do Faustão deve ser muito bom. O Faustão deve ser muito bom. Talvez errado? Talvez errado, mas ainda deve ser muito bom. Então, essa questão do limite me incomoda um pouco, porque é fácil a gente colocar limites extremos, né? Igual vocês brincaram agora, Faustão, antes foi falado do Zuckerberg. Então é fácil a gente enxergar limites altos e falar, olha, aquilo ali é extremo. Mas até lá, existe um espaço gigantesco. Ah, que hobby que eu posso ter pra ser considerado justo no dinheiro que eu vou ganhar com o judô? Eu queria viajar todo mês, esse era meu hobby, mas eu não tenho dinheiro pra isso. Eu queria ter. Aí, se eu chegar a ter, será que é muito? Será que é pouco? Olha só, gente, então a minha opinião é essa, pode e deve, tanto para aplicar direto no judô, quanto para aplicar na sua vida pessoal, desde que você esteja dentro da legalidade, desde que você continue atendendo a necessidade do judô, que é usar ele como educação e formação do ser humano, estando dentro desses parâmetros, eu acho que não tem limite em relação a ganhar dinheiro, seja para aplicar de volta ao judô, seja para sua vida pessoal, eu acho que não tem limites. Bom, galera, então até o momento a gente percebeu que a gente concorda que não é problema nenhum ganhar dinheiro com o judô. Talvez a gente está discordando aí na quantidade, no limite e até na forma. Então, pra gente explorar um pouco mais sobre isso, vamos tentar falar aqui o que a gente sabe, o que a gente conhece, o que a gente já viu. Quais são as formas de se ganhar dinheiro com o judô? Né? Porque provavelmente existem várias, né? Então vamos tentar aqui ir cavando o que a gente conhece, o que a gente sabe. Como é possível fazer dinheiro com o judô? Bom, uma forma de ganhar dinheiro com o judô são os atletas, né? Quem compete profissionalmente do judô, né? E ele tem pelo menos duas maneiras de ganhar dinheiro, né? Uma é o salário, que normalmente é pago por algum clube para o qual ele é vinculado, né? Ou no seleção, dependendo do nível do atleta, né? E a outra forma é o patrocínio. E aí, no patrocínio, a gente ainda consegue dividir em patrocínio direto, que é a empresa que patrocina o atleta, ou um patrocínio indireto, que às vezes ele está vinculado ao clube, ou à federação, ou à CBJ, e de alguma maneira ele remunera o atleta ali em algum percentual, né? Esse patrocínio da empresa seria a empresa aproveitando a imagem que esse atleta tem e divulgar o produto dela, seria isso. Aí ela paga o atleta por isso, seria isso. Seria isso. Legal. E pode ser tudo ao mesmo tempo também, né? Pode ser tudo junto. E às vezes usar o atleta em alguma propaganda, usar a imagem dele de alguma forma, não necessariamente na luta, né? Apesar de na luta também dá pra ter um patrocínio, mas muitas vezes não é só na luta ali que ele vai ter a divulgação. Legal. Às vezes pelo carisma da pessoa, ou o que ela faz no dia a dia dela, né? Aí a empresa quer associar o produto dela àquela imagem e tal, né? Sim. Aí, assim, o atleta, na minha visão, ele é apenas atleta, ele não tem retorno pro judô direto, né? Porque ele não tá ensinando ninguém, não tá efetivamente dando um retorno direto, né? O retorno dele às vezes é o mesmo retorno que a empresa tem de patrocínio, que é aquele retorno indireto. Você tá associando que aquela imagem ela é boa. Então outras pessoas podem querer treinar judô porque viram um grande atleta treinando.
Mas isso é um retorno. É um retorno, é a divulgação. É um retorno indireto, não é um retorno direto, entendeu? Não é ele ensinando um aluno diretamente. Ele tá servindo de exemplo. Então, mas se esse atleta de alto rendimento, ele treina judô com alguém, né? Ele não treina sozinho. No dojo dele, né? Tudo bem que, né, dá pra discutir aqui as condições do dojo, mas se ele partilha o Seryoku Zenryu de Takeo dentro do dojo ao qual ele tá treinando em alto rendimento, ele tá promovendo um retorno dentro do dojo dele de forma direta, certo? Sim. Eu acho que até se ele é uma pessoa que dá um bom exemplo na sociedade, pratica judô, aí vai em uma luta, tem um público grande assistindo, e aí as pessoas, olha, isso aí é judô, isso aí é legal, olha, esse cara pratica judô, ele é legal, também quero fazer judô. Pra mim isso é um serviço direto pra atrair pessoas, pra pessoas conhecerem e motivarem pessoas a se beneficiar do judô. O que o Jax tá comentando de retorno indireto é que isso não é retorno direto pro judô como judô arte, mas eu entendo também que seja um retorno direto, né? Mas assim, o que o Jax tá comentando é que isso seria um retorno indireto porque a pessoa vai assistir e aí ela vai praticar judô. E aí isso seria um retorno indireto. Mas na verdade eu já vejo isso como um retorno direto, assim como você, porque quando você assiste alguém treinando, aplicando o judô, né? Uma competição de judô, né? Agora a gente vai ter, eu não sei quando você vai ouvir esse episódio, o ouvinte, mas agora vai ter as Olimpíadas, e você vê uma luta de judô, fala, cara, isso aqui é muito bom, tal. Ainda que eu não vá treinar o judô, existe uma imagem, existe um retorno do que eu tô assistindo. Essa imagem de eu ver alguém aplicando o judô já é um retorno direto pra mim. O que eu diria que é um retorno indireto, né? E assim, até já aproveitando pra puxar um pouco disso, seria de pessoas que promovem eventos de judô. Então, por exemplo, o cara que tem uma empresa de tatame, e esse cara loca tatame, né? Ele aluga tatame pra competições de judô. Esse cara, ele promove um retorno, aí sim, ao meu ver, um retorno indireto. Competição gerou um retorno indireto, né? Exatamente. Fomentou a economia, né? Fomenta a economia, né? Mas também fomenta o próprio judô. Legal. Aí sim eu entendo que não de forma direta, Legal. né? Porque quem que dá pra mim, assim, quem que dá o retorno direto ao judô é quem pratica o judô. Então, assim, o atleta, o sensei, o judoca, são pessoas que estão diretamente aplicando o judô. E aí o fato de ver alguém, esses judocas, esses atletas, eles já estão dando retorno, já é um retorno direto pra arte marcial. É diferente, por exemplo, do cara que aluga, que loca tatame, que loca espaço, que vende kimono, que vende judogi, né? Esse cara, pra mim, ele dá um retorno indireto, porque não necessariamente na cadeia, né, no que eu imagino como uma cadeia de consequências, né? Ele ainda tá um passo atrás, né, do judô, né? Então, porque, enfim, a pessoa não aluga tatame só pro judoca, né? Bom, aproveitando que o Vandão falou, acho que promoção de eventos também é uma forma de ganhar dinheiro com o judô. E aí, promoção de eventos pode ser qualquer coisa. Pode ser competição, que eu acho que é o mais comum. Mas também pode se promover um evento cultural, de artes marciais, um evento oriental, e ganhar dinheiro com isso seria ou cobrando ingresso de entrada, que não deve ser muito rentável, muito interessante, mas talvez patrocínio e empresa, né? A empresa vai pagar algum valor a um aluguel de stand, alguma coisa, para estar lá, para estar divulgando o seu produto, o seu material. E aí eu acredito que é uma forma de ganhar dinheiro promovendo eventos. Acho que só tangenciando a polêmica, né? É possível ganhar dinheiro promovendo eventos de judô, mas que não seja, na minha opinião, qualquer evento de judô. Assim, pra mim existe um limite. Aí sim eu acho que existe um limite quando a gente fala de ganhar dinheiro com judô. Eu até tenho alguns exemplos de eventos que são bem legais, assim, na minha opinião, né? Que é uma forma de levar o judô para outras pessoas. No Globo Esporte teve um evento que eles fizeram, era uma competição de judô por equipe, 7 contra 7, né? Um reality, né? Que fizeram? O reality é um outro exemplo, tá? Ah, tá. Esse foi uma competição mesmo. Só que o diferencial é que era somente 2 equipes. Era como se fosse uma final, né? Só 2 equipes, 7 contra 7. E a competição foi feita no Teatro Bradesco. Então tinha um palco, assim, sensacional do teatro. E ela foi transmitida no Globo Esporte. Certo. Uma maneira bem legal de promover o judô, não só como esporte, né? Como divulgação, né? Legal. O próprio reality que você comentou, Denis, eu acho que é uma boa forma, assim, de divulgar o judô, move dinheiro, né? Porque afinal de contas, a Globo não fez isso sem nenhum retorno. Inclusive, a gente tá fazendo merchan aqui, se a Globo quiser patrocinar esse podcast, tá dentro. A gente ganha dinheiro aqui também, não tem problema não. Se quiser comprar
a gente tá vendo. Eu achei super válido, assim, a ideia de ter um reality e, assim, teve um retorno para as partes, né? Teve um retorno pro judô, porque pessoas assistiram aquilo e tal, eventualmente se interessaram. Teve um retorno para quem organizou, porque com certeza os organizadores ganharam dinheiro com isso. E teve um retorno pros próprios atletas também, que o vencedor do reality teve uma oportunidade e tudo mais. Eu não lembro agora qual que era o prêmio, né? Então, houve uma relação de ganha-ganha aí, né? Superficialmente falando, né? Eu sinceramente, eu acompanhei alguns episódios do reality, mas eu não acompanhei tudo pra falar, não, o reality, como uma exposição do judô ao telespectador, foi impecável do início ao fim. Não foi. Não foi, né? Não foi impecável do início ao fim. O reality se chama Ippon, A Luta pela Vida, passou na Globo e foi bem legal, mas acabou entrando em alguns pontos polêmicos que até remete a alguns outros pontos de competição e de exibição em TV. Porque, por exemplo, tinham duas equipes e uma equipe usou o kimono branco e a outra usou o kimono vermelho. Kimono vermelho não existe no ambiente do judô, né? Então, assim, tem essas questõezinhas pequenas, né, que a gente poderia discutir, né? Mas, no modo geral, foi uma grande promoção do judô. Eu acho que competição é uma polêmica. Eu acho que a gente pode até combinar um dia pra falar só de competição. Se a gente concordar de uma forma bem geral, competição é um evento esportivo e serve pra divulgar o judô, a gente consegue passar batido tranquilo. E aí um dia a gente entra nos detalhes de pensar cada benefício, cada prejuízo e tudo mais. Eu diria que a você ouvinte, a gente vai falar disso algum dia, mas eu diria que depende. E pensando aqui em outros exemplos de se ganhar dinheiro com judô e tudo mais, tem o clássico dar aula de judô, né? Você ser um sensei, você ter o seu dojo e ensinar o caminho suave, difundir o judô. E é inevitável você não pensar nisso como uma maneira nobre de você difundir o judô, né? Aquela coisa da relação do sensei com o seu pupilo, né? Aquela relação quase de continuidade, né? Então, eu acho que a relação mais bonita de você transmitir o judô seria essa, né? Então, é uma forma de ganhar dinheiro que eu gosto muito. Existem formas diferentes também de ganhar dinheiro assim, não tem? Como assim? Porque um professor, ele pode abrir o próprio dojo dele, ele pode ser contratado de um dojo, ele pode dar aula dentro de uma academia de musculação, é bastante comum, ele pode ser contratado de um clube, pode dar aula particular, pode dar aula em escola. Sim. Eu falo de maneira genérica do cara ser um professor de... Sim, entendi. Do cara ser um professor de judô, né? Sem entrar no mérito de como ele seria esse professor de judô, né? De onde... Quem pagaria o salário dele, né? Isso, justamente. Por isso que eu coloquei essas diferenças, né? Quem paga o salário dele? Se você for contratado de uma instituição, é a instituição que vai te pagar. Aí você vai ter que negociar o seu preço. Sim. Se você abre a sua instituição, a forma de se ganhar dinheiro é indefinida, né? Você pode abrir uma instituição e dar aula de graça, ou pode abrir uma instituição e cobrar milhões pela mensalidade. Sim. Aí milhões em relação a exagero, milhões né? pela mensalidade. Né? Tentei colocar os dois extremos, o nada e o tudo, né? Mas é só uma forma de expressão, né? Denis, e quando você falou em instituições, eu até vejo uma diferença entre as instituições públicas e as particulares. As particulares são as academias, os clubes, né? Que tem ali a modalidade do judô e contratam professores, aí contratam fisioterapeutas e outras profissões para dar apoio àquele treino, né? Legal. Já o serviço público, a gente pode usar de exemplo as escolas, complexos esportivos, né? E foi onde a gente começou a treinar, né? O nosso caso era um complexo esportivo que tem ali o judô e é financiado pela prefeitura, né? E a prefeitura contrata o professor, né? Apesar de professor ser uma profissão só, né? Ainda tem muitas formas de remuneração, né? Verdade. Me vem até instituições, eu não sei nem se privada ou pública, mas coletivas, como federações, até mesmo ONGs. Normalmente as ONGs não têm um fim lucrativo, mas ela paga profissionais, né? Nem todo mundo na ONG é voluntário, né? Também teria essas subdivisões aí. Mas é legal você ter percebido aí que
que existem várias formas de instituições, né? Até da ONG você falou, e eu acho que é o Instituto Thiago Camilo, que faz um trabalho bem legal lá no Rio, né? É uma ONG, faz um trabalho grande e tem uma remuneração ali para todo tipo de profissional, né? Lembrando que ONG normalmente já recebe suporte do governo justamente por ser ONG, né? Boa, Vandão, eu antes não sabia disso. A gente não é especialista no assunto, então se tiver alguém entendido no assunto e quiser contribuir na descrição do episódio, dar alguma informação, é muito bem-vindo, mas tem mesmo, né? Tem uma verba governamental para as instituições não governamentais, já que elas tentam fazer o serviço que o governo acabou não fazendo, né? É meio que uma terceirização aí, né? Meio? Galera, tem um outro formato aqui que eu acho que é o mais recente, o mais incomum, e aí eu vou apresentar e eu quero saber o que vocês acham disso, porque com certeza isso não tinha no tempo de criação da Kodokan e no tempo que o Jigoro Kano era vivo. Que é a criação de conteúdo, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui. A gente não tem nenhuma perspectiva de remuneração, quem sabe um dia, mas é uma... Rede Globo patrocina nós. Quem sabe um dia a gente colocando ações pra venda aí na bolsa, né? Claro. Sabe? Caramba, quem sabe um dia ser comprado pelo... Afinal de contas, né? Jigoro Kano, empreendedor de sucesso. Pois é. Quem sabe um dia... E falando em Jigoro Kano, eu sinto te informar, Denis, que sim, ele também se preocupava em produzir conteúdo. Ah, rapaz, você vai ter que me contar isso aí, hein? Cara, é uma história um pouco longa, eu vou resumir, mas assim, nos tempos de Jigoro Kano, quando ele criou a Kodokan, pouco depois de criar a Kodokan, ele criou como se fosse um instituto, que era para divulgação de conteúdo de judô. E aí, dentre as coisas que ele fazia era produzir uma revista, mas era uma revista muito científica para o público que ele queria atingir, e aí acabou não dando muito sucesso e dando alguns prejuízos financeiros. Entendi, pô. Mas era uma iniciativa dele, ele criou essa instituição, se eu não me engano se chama Judokai, e depois criou a revista e outras formas de conteúdo para divulgar o judô. Caramba, esse Jigoro Kano sempre me surpreendendo, cara. Nossa. Bicho. O cara é fera, né, velho? O cara era fera. Quando você pensa que tá pensando em alguma coisa diferente, ele já foi, já voltou. Já foi, já fizeram, já, né? A revista já tá na porta da sua casa, já. Essa revista, ela era mensal, e depois acabou sendo substituída. Agora tem uma revista chamada Judô, que é feita, se eu não me engano, pela Kodokan, e ela mantém ali, pelo menos no Japão, a publicação de conteúdo, não tão científico como as publicações do Jigoro Kano, né, mas mantém. Maravilha, mano, porra, legal pra caramba. Então talvez só os meios sejam diferentes, né, e hoje a gente usa a internet de uma forma maciça, né, então hoje a forma de criar conteúdo são redes sociais, vídeos, imagens, textos, né, e normalmente o conteúdo não é vendido. O formato que vem se moldando do uso da internet é você produzir o conteúdo, e aí você tem uma boa visualização, um bom engajamento de público, e aí marcas vêm aproveitar essa sua exposição e divulgar o produto, né? Hoje é o formato mais conhecido, é o que tá dando mais certo em vários sentidos, né? O Google, por exemplo, se promoveu assim, né? Só fornecendo conteúdo gratuito. Verdade. E a gente tem bastante conteúdo de judô gratuito. Se você procurar no Instagram, por exemplo, tem bastante canal. É mesmo, a maioria dos conteúdos hoje são gratuitos, né? E aí a remuneração ela é inversa, né? Então antigamente você pagava para ter acesso, e hoje primeiro você tem acesso para depois alguém te pagar, né? Só que aí nem sempre é o consumidor que tá te pagando, né? É alguém que tá aproveitando esse canal que você faz com o consumidor, e alguém quer conversar com o seu consumidor. E veja, é uma forma de você obter remuneração pelo judô, e ao meu ver você dá um retorno ao judô, né? Então você cria esse conteúdo, você vai ser remunerado por ele, por anunciantes, seja por sistemas de financiamento coletivo, e você vai estar difundindo a arte. Normalmente você vai, né, espera-se que você vai estar divulgando o judô, você vai estar produzindo material de judô que vai estar sendo consumido por pessoas que vai estar sendo inspiradas por esse conteúdo que ela está consumindo, né? Então, ou, por exemplo, ou a pessoa vai estar vendo técnicas, maneiras diferentes de se aplicar uma técnica que ela não tinha pensado antes, ou que nem esse podcast, por exemplo, que vai estar falando sobre alguns
alguns aspectos que para a pessoa pode ser uma novidade ou não, mas vai ser pessoas diferentes que ela vai estar ouvindo, né? Então gera o consumo, a oferta e demanda de conteúdo, né? Ela gera um retorno à arte, ao judô, né? A difusão da arte marcial, e gera um retorno, né? Pode gerar um retorno àquele que está produzindo o conteúdo. Vandão, eu até tenho um exemplo legal para dar de conteúdo novo que eu peguei essa semana, que não é exatamente na internet, né? São livros, mas que corrobora aí com o que você comentou de estar com opinião diferente, ter alguém diferente falando, né? Essa semana eu li um livro chamado Judô Kyohon. É um livro que foi escrito pelo Jigoro Kano e ele é uma tradução recente do Luiz Pavani, o sensei, né? Esse livro, ele tem muita coisa que já tem no Energia Mental e Física e que já tem no Judô Kodokan. A grande diferença é que o tradutor é outra pessoa. Então, às vezes, algumas falas, alguns textos do sensei Jigoro Kano tem uma ou outra palavra diferente que pode dar um significado diferente pro que a gente já conhecia, né? E aí você olhando isso na internet, com outras pessoas comentando, outras pessoas tendo visões ali diferentes daquele mesmo conteúdo, você consegue melhorar a sua visão também, né? Sim. Bom, galera, depois dessa diversidade de possibilidades que a gente colocou aqui, eu queria voltar à minha pergunta, eu queria voltar à minha provocação. Qual é o limite do dinheiro que se pode ganhar com o judô? Qual é a extrapolação? Qual é o máximo? A gente discutiu um pouco isso no começo, e aí agora que a gente conseguiu colocar tantas possibilidades, eu acho que a nossa mente até abre um pouco, a gente percebe que o mundo é um pouco maior do que aquele beabá que a gente tá acostumado, e aí eu provoco mais uma vez, né? Qual é o limite? Qual é o limite que um atleta pode receber de um patrocínio? Qual é o limite que uma rede de televisão pode ganhar com os divulgadores com o evento que ela está fazendo? Qual é o limite de dinheiro que um organizador de eventos pode arrecadar com os seus participantes? Qual é o limite que um professor pode ganhar, seja de uma instituição ou seja a cobrança de matrícula? E qual é o limite que um criador de conteúdo pode ganhar com as suas criações e suas visualizações, a venda das suas visualizações? Eu entro novamente com a pergunta: qual é o limite? Se eu sou um atleta patrocinado, tem limite o quanto uma empresa pode me dar de dinheiro? Se vamos supor, no começo a gente pegou o exemplo lá do salário de um funcionário de uma federação. Se um patrocinador me dá esse dinheiro, é errado? O dinheiro que a televisão ganhou de um anunciante, os milhões de espectadores que ela tem, com certeza o espaço de marketing, o espaço de divulgação de uma televisão é um valor milionário. Será que justifica ela recolher esse dinheiro? Será que um criador de conteúdo tem milhões de seguidores? Qual é o limite? Se ele enriquecer? E se a gente vier a enriquecer, a gente tá errado? Então eu queria colocar esses poréns pra vocês, pra gente tentar chegar a uma conclusão que não dava por limites. Já dei minha opinião aqui. Quando você fala em limite, é muito subjetivo, né? A gente não consegue limitar. Essa é a minha questão. E tem muitos poréns no que a gente está falando, né? Porque quando você fala assim, a televisão ela recebe milhões. Porra, você tá falando da Globo. Se você for pra Gazeta... E gasta milhões, né? Vamos concordar também, né? Cobra milhões porque gasta milhões, né? Mas se você vai pra Gazeta, é ruim dar exemplos, né? Mas... Você vai diminuir alguém. Né? Acaba diminuindo alguém. Mas você vê que tem uma discrepância. Sim, pela audiência, né? Tanto de público que vai assistir, quanto de capacidade de remunerar. Entendeu? Então tem que se ponderar tudo, né? É complicado falar em limite de ganhar dinheiro, né? Principalmente quando a gente tá falando num país capitalista, né? Não tem como se limitar. Eu não vou entrar em questões políticas ou ideológicas, Gemo, mas eu não vejo o problema do capital na questão do acúmulo, de quem tá se dando bem. Eu vejo o problema do capital de quem tá se dando mal, de quem não tem a oportunidade de ganhar ou acumular. Esse é o verdadeiro problema, né? Então, se a pessoa tá dentro da legalidade e tá dentro dos preceitos do judô pede, não tem limites, né? Porque se a gente pensar que uma instituição tá pagando alguém, se a gente for pensar que uma instituição tá pagando um salário, a gente pode tentar até colocar critérios, né? O tanto que aquela instituição deve pagar ou pode pagar. Mas se você tem remunerações variadas,
de anúncio, de patrocinador, doações, né? Como a gente falou da internet, hoje em dia é muito comum você receber doações. Você abre uma live, começa a conversar com as pessoas e as pessoas ficam livres pra doar. Se vier um valor alto. Pix no link do post, galerinha. Aproveita, é nóis. E aí tem gente, e eu vejo alguns programas onde é aberto pra doação e tem uma galera que doa um dinheiro grande, velho. E o cara fala, porra, gosto do seu trabalho, tá aqui essa grana. E é um dinheiro que fala assim, caramba. E aí a gente não sabe da vida da pessoa, quanto ela ganha, quanto ela tá disposta, né, a se desprender. E tem gente que tá lá assistindo que não tem nada pra dar. E também tá assistindo. Então, e aí, se alguém quiser doar, sei lá, 20 mil reais, eu vou pegar esse número, que foi o número que a gente citou, né? E aí, enfim, pra uns pode ser pouco, pra uns pode ser muito. Mas e aí? E se uma federação pagar 20 mil é muito? E uma doação de 20 mil? É muito também? Eu vou criticar quem tá doando? Se foram 20 pessoas que doaram, né? Então, assim, de novo, como definir o limite? A gente fala que não deve se extrapolar, mas quando a gente tenta definir o que é uma extrapolação, a gente não consegue. Cada um tem uma visão de mundo. Então, por isso que eu quis colocar essa pergunta desde o início e tô repetindo ela agora, porque não tem resposta, não tem solução pra isso. Reforçando o que eu disse lá no início, eu não me preocupo muito sobre o quanto a pessoa tá ganhando, né? O quanto a pessoa ganhou ou está ganhando, mas sim o como ela está ganhando. O como pra mim é uma questão muito mais relevante, né? Então, existem bons e maus exemplos de como a pessoa vai ganhar o seu 1 ou seus 20 salários mínimos. Se no como a coisa tá fluindo de maneira correta, de maneira idônea, então, assim, eu não vejo problemas da pessoa tá conseguindo ganhar bem ou mal. O que não é a realidade do profissional que vive de judô no Brasil, né? Isso, assim, cabe falar isso, né? Tipo, a média de salário do profissional que ganha trabalhando com o judô é de 2 salários mínimos. A gente deu exemplo lá atrás de atleta. Vários atletas de alto rendimento participam de seletivas do exército, por exemplo, para conseguir ganhar melhor, que seria na faixa de 3 a 4 salários mínimos. Então, assim, quando a gente fala de acúmulo de riqueza, não é que isso é algo, ao meu ver, viável ao praticante de judô no Brasil, né? Você vai ter as exceções, o Jacques comentou do balanço da CBJ, mas assim, a média é 2 a 3 salários mínimos e a pessoa tendo que trabalhar com 2 ou 3 academias, 2 ou 3 dojos para conseguir garantir o seu sustento, garantir a vida adequada que ela julga ter, né? Sim, até interessante você falava, não, porque quando a gente falou de remuneração do atleta, a gente baseou muito no patrocínio, né? Não é a realidade da maioria dos atletas do Brasil, né? Quando a gente fala em atleta de alto rendimento, os atletas que são da seleção, os titulares, a maioria deles consegue uma remuneração melhor. Mas o cara que é reserva, o cara que tá brigando com esse titular pra tentar a vaga, muitas vezes não tem nem patrocínio, não tem nada, né? E outra, às vezes a gente fala de patrocínio, mas o patrocínio do cara é ganhar um kimono a cada 2 meses. Sabe? Tipo, sou patrocinado pela empresa X. Tá, o que essa empresa X te dá? Ela me paga um convênio médico, sabe? Tipo, então, é um patrocínio? Se ela não tivesse esse convênio médico, ela teria que pagar do bolso. Mas assim, não é de fato uma geração de riqueza, entende? É quase que uma troca. Cedo a minha imagem pra marca, em troca essa marca me dá alguma coisa, não dinheiro, mas me dá algum bem, né? Seja kimono, seja roupa. Não tô discutindo que isso não é um pagamento adequado ou inadequado, não é isso. Mas tá longe de ser o mínimo, né? Não é carro importado e uma casa na praia, entende? Enfim, sabe? Então, assim, por isso que eu não entro muito na questão do quanto, mas sim do como. E, cara, o quanto? Quantas pessoas vão ganhar milhares de reais? Cara, são pouquíssimas. São tão poucas que, assim, a minha preocupação vai muito mais em quem tá abaixo da média do que dos caras que estão acima da média. Os caras que estão acima da média me incomodam? Vão me incomodar se em algum momento eu souber que elas estão ganhando de maneira errada, sabe? Usando do judô de maneira inadequada, sabe? Fazendo ações que denigrem a arte. Se não é o caso, cara, beleza, vai tranquilo, vai sossegado. Quem sou eu, entendeu? Legal, mano, é uma boa observação, porque a gente tá discutindo aqui limites, riquezas, que não a realidade da maioria, pelo menos no Brasil. Talvez seja por isso que o assunto limite ou riqueza cause, talvez, discussões ou contradições, porque não é a realidade da maioria, né? E aí, quando alguém chega, chama atenção. Mas é bem lembrado mesmo, cara, não é a realidade da maioria, e a maioria que consegue ganhar algum
algum dinheiro com judô e pouco. O professor de judô ganha um salário médio de professor, que a gente sabe que no Brasil não é lá grande coisa. Um atleta também não vai ganhar nada muito além disso. E um ou outro que vai conseguir ganhar algum dinheiro mesmo com patrocínio. Alguém que conseguiu algo de expressão em uma competição, porque vai ganhar alguma visibilidade. E a maioria vai brigar pra chegar lá com pouco dinheiro mesmo. Então, e assim, os próprios editais do Exército e tudo mais, né, que concedem o programa de atleta de alto rendimento, a gente tá falando aí de 30 vagas, 40 vagas. Cara, quanto isso representa da quantidade de judocas que tem? Verdade. Você vai numa competição oficial aí, campeonato regional, um interregional, ou mesmo um paulista, que nem a gente aqui de São Paulo, ou um brasileiro, cara, são centenas de atletas. Centenas. E aí? Verdade. Cara, se você notar, assim, só de categoria, né? Você pega um campeonato brasileiro de categoria masculina e feminina, já dá quase 30. Então, sabe? Aí que nem, se a gente for envolver essa questão de quanto ganha dinheiro, né? Se a gente for pra academia, pra dojo. Cara, estudando aqui pra esse episódio, é claro que eu não estudei a destinação dos valores arrecadados. Mas, cara, a Kodokan cobra mensalidade, anuidade, cobra pra quem for treinar lá. E aí? Vou falar o quê? Vou falar que eles não deveriam cobrar? Cara, eles são a Kodokan. Por outro lado, se a Kodokan cobra, por que o sensei da rua de baixo não pode cobrar? Sabe? Então, de novo, não sei como a Kodokan usa esse dinheiro. Se é pra lucro, se reverte nas próprias ações dentro da instituição, né? É uma mega instituição. Mas, enfim, eles cobram. Vandão, até trazendo pro Brasil isso, eu peguei o balanço da Federação Paulista e com o balanço da Federação Paulista você já consegue fazer algumas observações, tanto da Federação Paulista quanto da CBJ. Porque, por exemplo, a Federação Paulista e as federações, provavelmente todos funcionam da mesma forma, elas se mantêm recebendo aquela taxa anual que a gente paga para ser federado, né? E patrocínio. Essas são as duas maneiras que ela recebe dinheiro. Desculpa, tem os eventos também, né? Se ela promover uma competição, que ela é obrigada a promover, né? Então ela também tem a remuneração da competição. E isso não é muito dinheiro, né? A gente tá falando, numa Federação Paulista, a gente tá falando em torno de 3 milhões para todo o estado de São Paulo, e é uma coisa que não é certa, né? Esse ano ela pode ter muita gente federada, ano que vem todo mundo pode desistir e falar assim, bom, se vira aí. É essa maneira de remunerar as federações. A CBJ, ela já não é remunerada dessa maneira, porque ela não recebe mensalidade de ninguém. A grana que ela recebe é do governo, porque ela é uma instituição governamental. Ela é vinculada ao Ministério da Cidadania, né, atualmente, né? E aí ela recebe dinheiro através da lei de incentivo ao esporte. Então tem um patrocinador que, através da lei de incentivo ao esporte, ele patrocina a CBJ. E aí a gente já tá falando de 5, 10 milhões, a gente tá falando de uma grana maior, mas a CBJ é nacional, então ela também, em tese, ela gasta mais para promover o esporte em todo o território nacional, né? E pra gente julgar se isso é pouco, se é muito, a gente teria que saber quantos funcionários tem, quanto gasta, enfim, quanto promove. Talvez tenha até como acessar, mas, pra ser sincero, não faz muita diferença. Não vai mudar, vai continuar sendo, né? Mesmo que a gente concorde ou discorde. Achei interessante a gente chegar a essa conclusão de que em algum momento a gente tá discutindo limites de ganhos, e aí a gente começa a perceber que é uma minoria que chega num valor alto pra dar condições de discutir limites, né? E aí eu fico pensando aqui, tá, mas por que a gente se incomoda tanto com isso? E pensa se pode ou se não pode? E aí eu queria propor pra vocês um raciocínio meu, e se vocês acham que isso tá certo, que eu acho que uma galera que pensa bastante no judô como, não só como esporte, né? Mas como filosofia, como educação, como realmente é, eu acho que às vezes traz uma má interpretação. Existem duas afirmações quando o assunto é ganhar dinheiro com judô que eu queria refutar aqui. Quero até a opinião de vocês pra saber se eu tô viajando na maionese. Uma delas é dizer, olha, fulano só faz isso pra ganhar dinheiro. Tá? Eu já ouvi bastante isso. Eu acho que só tem duas situações pra pessoa poder afirmar isso. Ou fulano te disse, só faço isso pra ganhar dinheiro, hein? Então você sabe. Ou você tem o poder de ler mente. Fora isso, eu acho que ninguém tem o direito de falar, fulano só faz isso pra ganhar dinheiro. Você não sabe.
sabe qual é o retorno que ele vai dar em relação ao dinheiro que ele tá ganhando. E a gente colocou várias situações, retorno direto, retorno indireto, ensinando, divulgando, promovendo, fomentando a economia, né? E aí, deliberadamente falar, fulano só faz isso pra ganhar dinheiro, eu acho que tá errado. É só uma opinião baseada em nada, sabe? Então essa é uma afirmação que eu ouço e eu acho que não dá pra levar isso ao pé da letra, tá? E aí depois eu quero que vocês me falem sobre isso. E também um outro equívoco é olhar pra história do judô, olhar lá pra época de Jigoro Kano e achar que só daquela forma tá certo. Olhar pro que Jigoro Kano fez e falar só assim que se deve fazer. Eu acho que isso tá errado. A gente sim pode e deve se inspirar no que Jigoro Kano fez. Eu acho que não é o único caminho. Jigoro Kano fez o que fez há mais de 100 anos atrás, né? Era uma outra população, era uma outra época, era uma outra cultura, era um outro sistema financeiro, enfim, era um outro tudo, né? Então achar que só daquela forma tava certo, não sei se isso é ideal. Por que eu tô dizendo isso? É mencionado no livro Memórias de Jigoro Kano que ele fazia judô de forma altruísta, né? Então, os 10 ou 12 primeiros anos ele não cobrava mensalidade, ele bancava tudo, né? Depois de um tempo começou a ficar pesado, ele começou a cobrar mensalidade, e até tem um trecho que fala que ele cobrava mensalidade, não, inicialmente, né? Ele não cobrava mensalidade pra ter lucro, ele cobrava mensalidade pra afastar os curiosos. Olha que interessante. Tinha muita gente lá que ia encaroçar, encher o saco, e até jogar contra, sabe? Queria participar pra causar problema, ridicularizar e tal. A estratégia dele era cobrar mensalidade, então só entra quem realmente quer, né? Mas mais pra frente menciona que a parte financeira era um problema, porque ele usava o salário dele de professor e de tradutor, e aí enquanto ele era é mais ou menos assim que fala, né? Enquanto ele era solteiro, dava. Depois que ele casou e teve filhos, não dava mais. Porque, poxa, né? Ele tinha uma família agora pra ter responsabilidade. A gente sabe que Jigoro Kano vinha de uma família com posses, né? Eles fabricavam sake, então alguma economia ele tinha. Só que ao mesmo tempo que ele era altruísta, né? E ao invés de receber dinheiro, ele botava dinheiro, ele defendia a remuneração dos professores, né? Foi o que a gente falou lá no começo. Ele fala que a remuneração deles era relativamente alta. Quanto mais preparado o professor, mais ele recebia. Quanto mais aulas ele dava, mais esse professor recebia. Então ele defendia que esse professor de judô fosse bem remunerado. A gente até discutiu alguns critérios, né? Que ele até fala de boa alimentação, de, enfim, não ter uma vida sofrida e tal, mas não tem como padronizar isso. Então são essas duas afirmações que eu acho que faz a gente questionar essa questão do limite do dinheiro e se pode ganhar dinheiro, sabe? Eu acho que são, sei lá, conclusões meio tortas, meio errôneas, meio que a gente vai no embalo, sabe? E faz a gente ficar discutindo coisas que nem deveriam ser necessárias, sabe? Eu acho que sei lá, devia ser unânime. Olha, quanto mais dinheiro você ganhar, melhor, porque quanto melhor sua vida, melhor, e quanto todo mundo estiver bem, melhor, sabe? Tudo bem que tem a questão de desequilíbrio, enfim, de diferenças sociais e tal, mas eu acho que limitar quem tá bem não é a solução pra levantar quem tá mal, sabe? Eu acho que existem outras formas e tal. E aí eu queria que vocês falassem sobre isso, o que vocês acham, porque eu acho que são esses dois equívocos que fazem a gente ficar discutindo se pode ou não ganhar dinheiro, se tem limite ou não, e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso aí. Denis, eu diria assim pra você, cara, sobre essa primeira questão, né? Sobre, fulaninho, ciclaninho faz isso só pelo dinheiro. Cara, assim, eu não tenho nem muito o que falar. Assim, eu não tenho nem muito o que falar no sentido de que eu, como pessoa, isso não me afeta, sabe? Eu não tô julgando se a pessoa faz ou não pelo dinheiro, só pelo dinheiro, sabe? Tipo, as pessoas precisam ganhar dinheiro, né, gente? Vamos ser óbvios aqui, né? As pessoas precisam ganhar dinheiro aqui, né? Volta a frase que eu falei. Se ela não tá fazendo nada de errado, ela não tá denegrindo o judô na forma como ela está ganhando dinheiro, ela não está prejudicando ninguém, o Dita Kyoei tá ali presente, tá acontecendo tudo da maneira correta, eu não vou entrar no mérito se ela tá fazendo isso só pelo dinheiro ou não, entendeu? Eu entro no que tá acontecendo. O que tá acontecendo é uma competição de judô, onde o judô está sendo promovido da maneira correta, ou a pessoa está ensinando o judô da maneira correta, filosoficamente falando, não tá ensinando, sabe, tipo, não tá ensinando um amiguinho a jogar de cabeça, não tá ensinando um amiguinho a jogar na parede, não, tá ensinando o judô correto, sabe? Se ela faz isso só pelo dinheiro, cara, quem sou eu? Sabe? Como que eu vou julgar isso? A pessoa vira pra mim e fala que tá dando aula de judô só pelo dinheiro?
tudo bem. Tá A dando maioria aula das correta? pessoas trabalham só pelo dinheiro, né? Então, tá dando aula corretamente? Assim, tipo, você está difundindo a arte? Você está difundindo os preceitos? Você está falando corretamente quem era o Jigoro Kano? Cara, então beleza, assim, eu entendo. Torço muito para que você busque algo que te dê paixão na sua vida financeira. Mas se você tá fazendo isso de maneira honesta e da maneira filosoficamente correta, cara, problema nenhum. Vai lá, sabe? Agora, o que eu discordo um pouco de você, e aí eu não sei se eu te entendi correto, é que assim, pra mim não é uma questão de que só o que o Jigoro Kano fez é o correto, e de que tudo que tá sendo feito até hoje é errado. Eu acho que é uma questão talvez um pouco mais profunda, e aí vai até além do dinheiro. Eu acho que é uma questão muito mais de que do que nós estamos tratando, sabe? Ou até onde a gente está levando em conta aquilo que a gente está fazendo. Os escritos do Jigoro Kano, né, os livros do Jigoro Kano, Memórias do Jigoro Kano, Energia Mental e Física, são tipo Bíblia, sabe? Boa tipo, pergunta. É uma religião, a gente tem que seguir ao pé da letra tudo que tá ali. Pode discutir isso, pode fazer um episódio só disso, sabe? Até onde a relevância das palavras do Jigoro Kano se aplicam ao que a gente está fazendo atualmente. Não é que o Jigoro Kano falou quando o judô nasceu, não se aplica mais ao hoje. Eventualmente se aplica, mas talvez não nas mesmas condições que naquela época. A sociedade evolui, as condições evoluem. Pra mim, assim, o que é aplicável àquela época se aplica, o que não necessariamente é mais aplicável não se aplica. Então eu acho que depende muito do que a gente tá falando nesse sentido, sabe? No sentido de remuneração, eu não acho que o cara, remetendo de novo aos salários e tal, à riqueza, enfim, né? Se é que dá pra falar de riqueza, eu não acho que as exceções financeiras, quando a gente fala de quem ganha muito, eu não acho que elas estão indo contra o que o Jigoro Kano falava. Elas ganham o que ganham porque pessoas pagam a ela o tanto que ela ganha. É errado? Não acho, porque, de novo, o Jigoro Kano não colocou um teto salarial no livro. Em nenhum momento ele fala de teto salarial, sabe? E que bom que o Jigoro Kano era saudável financeiramente na época, a ponto de conseguir criar a Kodokan e manter ela por um dado tempo sem precisar de cobrar mensalidade dos outros. Porque talvez, se o Jigoro Kano vivesse na miséria, ele não tivesse estrutura pra conseguir fundar o judô. E aí, a gente não estaria falando de judô aqui hoje em dia, entendeu? O fato é, hoje em dia, pessoas trabalham, pessoas precisam ganhar dinheiro daquilo que elas sabem, daquilo que elas gostam, inclusive. E se o judô é essa forma, para que elas sejam remuneradas a contento. Se pessoas ganham 20 salários mínimos, vamos discutir para que todo mundo ganhe 20 salários mínimos, não para que todo mundo ganhe 2, entende? Então é por aí que eu penso. Mas, eu acho que a sua segunda afirmação a gente tem que ter muito carinho quando a gente trata ela em outros aspectos. Então eu acho que, no sentido financeiro, eu acho que não há contradição nenhuma quando a gente começa a questionar o quanto que a pessoa ganha. Sempre reforço. Meu ponto é, como que ela ganha? Onde eu assino? Olha, eu concordo bastante com o que o Vandão falou e com o que o Denis comentou também no início, né? E eu acho que tem um ponto relevante que a gente tem que considerar, que é assim, o que eu acho que incomoda as pessoas na divisão do dinheiro é quando o dinheiro é público, né? Do governo, ou quando o dinheiro é de uma instituição filantrópica, né? Por quê? Porque quando o dinheiro vem de um local público, você espera que ele seja dividido de uma maneira justa e que atenda todas as pessoas mais ou menos da mesma maneira, né? E aí quando você tem uma percepção de que esse dinheiro não está sendo bem distribuído, seja o que você achar que seja bem distribuído ou não, né? Aí você passa a se incomodar, né? Com essa possível remuneração a mais, né? Que é o nosso caso aqui no Brasil, né? Quando a gente vê a prefeitura remunerar uma coisa mais do que a outra, você começa a se questionar se aquilo ali vale realmente mais do que o outro, né? Se é particular, a pessoa faz o que quer com o dinheiro dela. Mas aí estamos falando de gregos e troianos, né? Quem vai definir o que é justo, o que não é justo com o dinheiro público, no sentido de distribuição, né? O que mais incomoda é dinheiro público mesmo, porque cada um vai pensar de um jeito e cada um tem um critério de justiça diferente, né? Aí gera conflito. É isso mesmo. E uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que o Jigoro Kano, ele esperava que o judô evoluísse depois dele. Sim. Tanto que ele não colocou nenhum parente para cuidar do judô. Ele queria que o judô evoluísse depois dele, independente da figura dele. Evoluir é crescer. E crescer tem as suas mazelas, né? Você precisa estar sempre olhando elas, né? Pra que vá num caminho bom. Mas você vai estar precisando sempre olhar. E essa própria discussão do caminho bom que você comentou, Jax, ela vai diferir pra pessoa. Sim. Né? Então, tipo, vai ter gente que tem gente que idealiza o judô de uma forma, vai ter gente que idealiza o judô de outra. E quem vai ser o balizador disso, né?
né? No nosso caso, na nossa hierarquia, a Federação Internacional de Judô e a Kodokan, e o seu sensei, e seu pai, sua mãe, a Xuxa, por aí vai. Bom, gente, essa foi a conversa de hoje sobre ganhar dinheiro com o judô. Por mais que a gente tenha concordado que pode, em algumas situações até deve, vocês perceberam que a gente discorda em critérios, em formatos, e é isso aí. Cada um tem uma personalidade, uma criação, uma história, uma visão de mundo, e o importante é a gente trocar as informações, conhecer a opinião do outro, tentar pensar por que o outro tá usando aquilo como um valor, e foi essa a nossa intenção, né? A gente conversar entre a gente e poder contribuir para vocês e trazer até informações que não passava pela cabeça de vocês e até da gente mesmo, né? Por mais que a gente se conhece e conversa bastante, sempre tem alguma coisa que a gente pode conhecer um do outro. Foi como a gente falou no começo, não tem vitória, não tem vencedor, não tem que bater o martelo e... Mas o meu argumento foi melhor que o de todos vocês. Bom, galera, vamos deixar o link do Pix aí, se alguém quiser deixar alguma doação, já que não é errado ganhar dinheiro com judô. Se alguém quiser contribuir para esse projeto, vai ser muito bem-vindo. Vamos deixar as nossas redes sociais aí na descrição do episódio. Segue a gente, conversa, faz alguma pergunta, participa. Essa é a conversa depois do treino. Nós não precisamos conversar só entre nós três, né? Você pode conversar com a gente também. É isso aí, galera. Sigam as nossas redes aí. Às vezes elas estão estendidas na varanda, entre árvores, postes e afins. E pode ser rede social também. Aí, Twitter, Facebook, o Tinder do Denis aí. Tá fácil, tá tranquilo. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado mesmo, né? Reforçando o que o Denis comentou. Comenta aí e vamos gerar um debate. Gostei da ideia do Pix. Por hoje é só, pessoal. É isso aí, galera. Falou. Até mais, hein? Até a próxima, pessoal. Aquele abraço. Talvez possamos até discutir, mas não vamos brigar, tá? A gente pode vir a discordar. É assim, tem chance, tem potencial pra briga, mas a gente vai tentar se controlar. Pode acontecer. Hoje a gente vai tentar evitar o randori. Abre parênteses aqui. Eu tô tentando evitar de entrar em Capital, Karl Marx e a porra toda. Por favor, se segura, porque você já falou bastante acúmulo de capital e eu tô aqui tenso. É que, porra, não tem como. E eu não sei, estou falando aqui, você ouvinte da bunda aqui, eu não sei. Você falou pro ouvinte da bunda? Não. Tô falando que eu tô falando da minha bunda. Ah, tá. Eu vou até refazer isso aqui. Porque aí tem que ver se o ouvinte gosta ou não. Aí pode ser que você elogiou, pode ser que você ofendeu. E assim,